Filosofias do Padre Cerqueira, no seu confronto com o Frei Manuel de Cenaco, e vamos passar imediatamente para o Dr. Manuel Gonçalves, que nos vai falar de Filosofia, Teologia ou Colégio Seráfico. A todos, boa tarde. Quero agradecer ao Dr. Leonor Xavier por me ter convidado para estar neste florilhões medieval em homenagem ao Dr. Joaquim Cerqueira. Vou fazer uma breve introdução e falar sobre um modo franciscano de pensar Manuel de Cenaco e Joaquim Cerqueira. O meu vai ser um bocadinho diferente. Também não vai ser o título que já foi dito, mas eu vou dizer as razões porquê. O meu contributo nesta merecida homenagem tem em conta a figura desconhecida do nosso mestre, professor, confrade e amigo. Como referiu na introdução ao segundo volume da sua obra Itinerância de Escrita, passo a citar: são textos escolhidos merecendo o facto de um esclarecimento sobre o critério de seleção, conferindo-se prioridade não ao autor, mas ao leitor. Foram excluídos os textos que, a juízo do autor, se consideram de menor alcance, mas, sobretudo, os que, embora já publicados, têm uma marca especificamente religiosa. Foi este o alerta do nosso professor Joaquim Cerqueira Gonçalves que me impeliu a estudar os textos que o aluno franciscano publicara nas nossas revistas internas: Vita Viscondita no noviciado, Escola Franciscana no curso de Filosofia e Pax et Bono na Teologia, no Colégio Seráfico de Montariol, Alvorada Missionária. É o contributo de uma faceta que muitos alunos, colegas e professores desconhecem do nosso homenageado. Também não vou fazer referências à educação recebida no nosso seminário. Pode ter havido exageros, mas seria injusto para com os mestres que nos ensinaram ter o desplante de escrever uma manhã submersa aos assinalados. Na mensagem escrita muito bem, na sua mensagem do livro, não partilho totalmente, mas agora no seu género literário, plenamente de acordo. Julgo que o nosso homenageado tem orgulho nos mestres que lhe ensinaram, orgulho nas lições recebidas e na metodologia exigida. Haverá uma ou outra queixa normal. O colégio, para nós, frequentar foi uma escola para a vida e para os desafios que todos os dias temos de superar. Certamente que o Padre Cerqueira pensará o mesmo que eu penso. No colégio aprendemos as primeiras letras, no noviciado a sermos franciscanos, na filosofia a pensarmos, na teologia a discernirmos. O mar nem sempre está calmo, os rios nem sempre levam o mesmo volume de água, os homens nem sempre se entendem, as famílias nem sempre se amam. A nossa vida tem percalços, dias menos solarengos, com menos paz, mas no cômputo geral, todos os que se ingraram nas suas vidas, passando pelo Colégio de Montariol, pela filosofia ou teologia, terão que agradecer aos mestres que com eles conviveram. Obrigado a esses mestres que já partiram. Obrigado também à Faculdade de Letras, também foi a minha faculdade, pela homenagem que prestaram ao professor Joaquim Cerqueira Gonçalves. A todos, bem-aja. O Padre Cerqueira foi um aluno do Colégio de Montariol, no que eu também cursou Filosofia em Leiria, um ano em Lisboa, e Teologia em Lisboa, no Largo da Luz. No nosso peregrinar pelo Colégio de Montariol, para depois Leiria ou Lisboa, podíamos iniciar a nossa atividade literária com os artigos que já há bocadinho fiz referências. Na investigação que realizei, ao longo de alguns meses, encontrei o primeiro trabalho literário na revista do noviciado Vita Viscondita, que deu o título A Padroeira. Certamente que isto tem a ver com o seu mestre, que era o Padre Costa e Silva, se não me engano, Almeida e Silva, que de facto deve ter tido um papel importante precisamente na escolha deste título. A razão deste seu trabalho está na gênese da devoção, segundo o seu pensamento, que o povo português tem a Nossa Senhora. Fez referências aos heróis e santos, aos reis que dedicaram maior sentimento para com a mãe de todas as mães. Na escola franciscana, o Padre Cerqueira contribuiu com vários artigos de índole histórico ou filosófico,
O seu primeiro artigo intitulou O Estudo da História. Tem a vir dizer. Este seu trabalho é um estudo ético e pedagógico. Alerta os leitores para a definição que alguns autores dão à história considerando-a superior às outras ciências. Não é possível. Outros, pelo contrário, consideram-na como uma mania, uma doença, uma arte de escolher entre muitas coisas falsas e que mais se assemelham à verdade. Procurando uma boa definição, refere que a história é o estudo dos acontecimentos passados, verdadeiros e projetados através dos tempos. Está muito perto da definição de Marc Bloch. A história é a ciência do passado humano. Faz referências ao seu método dedutivo, ao seu objeto, os factos exatos, independentes aos interesses particulares e livres. Na conclusão do seu trabalho, o padre Joaquim de Cerqueira faz referências ainda à história pátria, escrevendo sobre os seus heróis, fazendo pequenas alusões sobre também à história universal. No número 2 do ano 1950, tem um artigo que intitulou Humanismo em Portugal. Inicia este seu artigo escrevendo que foram os séculos XIV, XV e XVI caracterizados por um novo e outro movimento. A Renascença, que não esqueceu de fontes cristãs da Idade Medieval, mas transforma o mundo de então. Diz-nos ainda que não eram suficientes os temas sobrenaturais medievos para matar a sede a tantos espíritos que, levados por uma curiosidade insaciável, haviam de formar, nos séculos seguintes, um novo mundo, uma vida nova. Na altura das eleições, publicou um pequeno apontamento sobre a liberdade, destacando o papel que devem ter os católicos, os homens e as mulheres, na escolha dos que nos governam, que o devem fazer uma missão de entrega e de serviço. Critica os que acenam com benesses e liberdades, onde permanece o egoísmo e interesses tortos. Certamente, todos concordamos que a voz do Padre Cerqueira era uma voz profética para os nossos dias. No ano de 1950, na revista Escola Franciscana, escreveu um apontamento sobre o Ano Santo, fazendo um pequeno resumo sobre o seu início, o seu significado, a sua história ao longo dos séculos. Faz também referências aos papas que diligenciaram esse ano santo. Escreve ainda sobre algumas figuras franciscanas que pregaram sobre a necessidade da Igreja se reunir em Roma. No número 29 da mesma revista, o padre Cerqueira Gonçalves escreveu um artigo sobre a Semana das Missões, destacando a missão da Igreja em levar o anúncio do Evangelho a todos os continentes e a todas as nações. Escreve sobre as muitas conversões havidas nos países industrializados e a necessidade dos cristãos levarem a mensagem do Evangelho. Alude ainda à saúde física, intelectual e moral de todos os missionários. Faz referência não só à Semana das Missões, ainda à Semana das Vocações Sacerdotais e Missionárias. Dá indicação sobre o programa estabelecido pelo Círculo Missionário dos Estudantes do Seminário da Luz. No ano de 1951, no seu primeiro número, o nosso confrade escreve na revista Escola Franciscana um apontamento que intitulou Reflexões sobre a natureza do bem, afirmando que os vendavais que têm caracterizado os séculos pelo lado negativo ocasionaram no espírito de muita gente de bem ondas de pessimismo cético e desesperador. Vai mais além, sobre uma série de cataclismos que caracterizam e ressurge do mal, e cito, cidades destruídas, desmoronamento moral das consciências, aparecimento da classe proletária, burguesia a apodrecer, e conclui: eis o triste panorama que a cada passo se oferece do olhar unilateral de uma parte considerável da humanidade. Ao definir-nos o mal, afirma: é a última palavra da ladainha que os povos rangem nas horas duras da vida. O mundo é entendido como uma aventura errada da parte de quem teve a liberdade de criar. E mais à frente diz o padre Cerqueira:
que não deseja ser considerado defensor de Leibniz, nem um acérrimo adversário de Schopenhauer. Na parte final deste seu artigo, defende que o bem existe em si mesmo e que só se poderá encontrar em Deus, pois só Ele e por Ele subsistirá. Deus é o único bem que não suporta os micróbios do mal. Tudo nele é bom. O articulista alerta que vivemos num século em que a existência de Deus é um corolário necessário. O mundo não vive de si mesmo. Foi criado por um ente a quem chamamos Deus. Logo, não foi Deus que criou o mal. Numa lógica cartesiana, defende: a dedução apresenta-se armada de todos os rigorismos da lógica. Tudo o que existe é bom. Foi criado por Deus, onde o mal não é conhecido nem pensado. No curso de Teologia, para além da sua colaboração na revista Pax et Bonum, foi o grande defensor que a revista fosse publicada e conhecida pelo público leitor. Aqui tenho que fazer uma explicação. É que a Pax et Bonum era apenas portanto, circulava entre as nossas casas franciscanas. E, portanto, o que o Padre Cerqueira teve, quando chegou à teologia, achava que a Pax et Bonum devia ser difundida, portanto, pelo público. Escreveu um primeiro artigo sobre o simbolismo dos acontecimentos ao santo contestável. Continuava com uma costela muito histórica. Neste seu artigo refere o nome de alguns heróis e santos e exalta o papel do herói na Batalha de Aljubarrota e na homenagem que o povo do bairro de Campo de Ourique faz nas pedras da igreja a ele dedicada. Elogia o nosso herói cantando ou citando Fernão Lopes. Ele de manhã foi luz clara em sua geração, sendo de honesta vida e honrosos feitos, no qual parecia que reluziam os avisados costumes dos antigos barões, seus jeitos e defesa. No número 71 é de sua autoria o trabalho que intitulou Mensagem de Fátima e as Missões. Para o autor, a mensagem de Fátima está ligada à mensagem dos Evangelhos. Ide por todo o mundo, prega o Evangelho a toda a criatura. Sobre este mandato escreve: no nosso dinamismo intrínseco sentimos a necessidade de dar. Há uma diferença na efetividade desta doação. Uns dão-se, mas apenas como estratagema egoísta de reverter bem o lucro para consigo. É um egoísmo refinado, infelizmente frequente. Outros dão-se em proveito de outrem, por um despojo total, pelo menos interior, tingindo-se a sua ação dos matizes do objeto sobre que incide. O amor transforma-se no objeto amado, para que o autor do dogma de encarnação é um hino de eterno louvor ao Pai e o oferecimento de um Deus ao homem para louvar e edificar. Escreve que a salvação de uma alma é superior à existência humana. À intenção divina, à intervenção divina, não podemos servir-nos de uma faixa de consistência. Tem que existir uma força superior para não sermos vítimas do nosso egoísmo. Refere ainda que a padroeira das missões, vivendo dentro de um claustro, estava atenta às necessidades da evangelização. Os meios que ela utilizava eram a penitência e a oração. Portanto, todos podiam ser missionários. Como o tempo urge, o meio está um bocadinho grande. Eu vou apenas na quarta página e só apenas 21. Mas vou acabar hoje. Já cheguei. Com o pé do padre Cerqueira, não é minha. No número 72, no ano 24, publicou o trabalho a que deu o título A Alegria de Viver. De todos eles eu gostei, mas deste eu fiquei, como é que se diz? Fiquei mais humano, fiquei mais alegre, depois de ler os artigos dele, fiquei, até certamente foi dar uma volta ao bairro de Campo de Ourique. Logo no início, cita Leonardo de Coimbra: uma criança adormecida é a risonha e serena inocência, a imaculada alegria. Pergunta ao autor:
Quem há que não sonhe? Continua as perguntas e termina com Blondel. Começa com Leonardo Coimbra e acaba quando pergunta com Blondel. O homem tem constantemente a inquietude, a nostalgia do que não é, do que devia de ser, do que ele queria sentir e produzir. Faz algumas afirmações sobre o sermos nós mesmos e de seguida escreve: existimos não porque tem que ser, não como vítimas de um fatalismo grosseiro, mas como seres autónomos, cujo papel a efetivar no palco da vida foi cuidadosamente traçado, não para sermos tragados por um destino aniquilador, mas extinguimos-nos porque devemos, porque cumprimos, porque alcançamos o fim designado no princípio. Lança um olhar para o passado plangente do esmagamento e lança um grito de alegria. Aqui experimentamos a beleza da aurora, as melodias dos seres, o ímpeto da claridade, a pujança de uma juventude perene, a alegria da vida, porque vivendo gozamos, caminhamos como o sol descrevendo o seu hino da manhã, entendemos-nos, logramos uma mais vida, em vez de finharmos sobre a pressão da matéria. Estas afirmações retratam bem o que o autor nos deseja transmitir com o título de Alegria de Viver. O nosso mestre, neste seu artigo, abdicou de apresentar ao leitor a tese das provas da existência de Deus, mas alerta-nos: todo o universo está escrito na linguagem de Deus. Continua a ter o mesmo pensamento de hoje. O problema está em decifrar essa linguagem única, imortal. Cita Zaratustra dizendo: voar é a única coisa que aspira à minha vontade. Ah, se eu fosse cristão, como voar seria bem mais fácil. Termina este seu artigo. A felicidade do homem encontra-se em Deus. O homem, quando atinge a sua essência, o amado, encontra nele a perfeita alegria. Fizeste-me para vós, Senhor, e inquieto está o meu coração, enquanto não descansar em vós. E termina com um pensamento interquental. E a mim, que aspiro a Ele. A mim que o amo, que anseio por mais vida e maior brilho, há de negar-me o termo deste anseio? No número 73 e 74, o Padre Cerqueira continua este mesmo tema, com a alegria de viver. Mas há aqui um tema que eu, se ainda tenho algum minuto ou dois? Bem, 2 minutos. 2 minutos, pronto. Então, que é um título que ele deu, escreveu sobre Para Além das Cartas de Santa Clara. Foi no ano de 53, no número 3, da Padre Cerqueira. Logo na introdução, escreve o Padre Cerqueira: naturalmente dotada de extraordinária imaginação, afeita desde a meninice a uma nobreza de linguagem, a agudeza da inteligência mais que vulgar dentro do sexo feminino, sentimento apurado para criar obras de longo alcance e, por fim, a fascinação de grande objeto, a única realidade e o princípio de todas as outras, Jesus Cristo. Continuando a escrever sobre Santa Clara, refere que os santos são, na verdade, os herdeiros. Vêem-se as leis do espaço e do tempo, e das mais remotas paragens prescutam recônditos da alma, sincronizando todos os seus movimentos pelas leis supremas da vida. Não admira, pois, que a irmã Clara, singela ermida de São Damião, guiasse mesmo sem intermediários tantas almas removidas por ideal idêntico. Sobre o caráter a quem as cartas eram dirigidas, escreve o Padre Cerqueira: são 5 cartas com duplo destino, 4 delas dirigidas à Beata Inês de Praga. Também depois uma outra também esta princesa foi uma deslocada, trocando um mundo de risonhas esperanças, de risonhas esperanças terrenas, por um outro de coisas invisíveis. A outra tem por destinatária uma religiosa da mesma ordem, Hermentrudes, a quem a lenda cobriu de lindos rendilhados. Escrevendo sobre a personalidade e sobre a psicologia de Santa Clara, o Padre Cerqueira conclui: dificilmente encontramos na história dos grandes realizadores uma união tão íntima, estabelecendo relações de uma tão estreita dependência entre Clara e Francisco. Clara parece o único ser no mundo talhado para aquela missão, com acentuada independência.
e estava, como dissemos, compenetrada da sua vocação, e esta fazia-se a uma grande personalidade. Coisa curiosa, em toda a extensão das cartas, o nome e referências a seu pai espiritual, Francisco, surge umas 4 vezes, e a tratar do mesmo assunto. Será prudência? Não creio. É assim a própria realidade e naturalidade das coisas, conclui o nosso Padre Cerqueira, a quem eu quero prestar homenagem. Obrigado por este convite.